pertencia à região dos caldeus. E há quem defenda que ele é contemporâneo de Jacó, o que eu também imagino, amém? Mas nós vamos ver hoje um pouco sobre quem era Jó. Na história de Jó, tem alguns personagens que essa lição é muito interessante, que ela vai falar sobre esses personagens. Nós temos, na história de Jó, nós temos alguns personagens que se destacam, como, por exemplo, a mulher de Jó. Temos outros personagens, como os teus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E, no final, o teu amigo mais jovem, Eliú. E esta lição vai abordar essas 3 teologias, a teologia de Elifaz, a teologia de Bildade e a teologia de Zofar. Na discussão, quando estes homens entram, né, e começam a conversar, a Bíblia relata que eles eram 3 amigos de Jó, e o quarto era candidato a amigo de Jó. Por que candidato? Porque ele era um jovem. Ele era um jovem. E o interessante é que esses 3 primeiros amigos ficam sabendo do estado que se encontrava Jó, e eles foram ter com Jó. E a palavra diz que durante 7 dias, eles estiveram com Jó, sem mencionar uma palavra. Mas, vamos aqui no primeiro tópico. Um homem de caráter irretocável. Nessa lição de hoje, nós vamos ver, nós vamos aprender sobre as 2 riquezas de Jó. Jó, ele era rico 2 vezes. Quando nós lemos a história de Jó, o que nos conquista da história de Jó? Os primeiros versículos do capítulo 1. Essa história é linda. Ela começa a vir um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e fala agora da sua riqueza. E depois nós entramos em um período do relato da vida de Jó, que a gente não nos conquista. Mas lá no final, no último capítulo, aí vem o ápice. Aí nós gostamos. E às vezes nós nos empolgamos. E às vezes nós dizemos assim: como Deus restituiu Jó, Deus também te restituirá. Será que isso é verdade? Depende, né? Se vivermos como Jó viveu. Então, Jó, um homem de caráter. O que é um homem de caráter? Jó não era um homem sem pecado, era um homem pecador, igual eu e você. Mas Jó tinha qualidades. Uma delas, ele era íntegro. Uma pessoa íntegra. No hebraico diz que ele era inocente sem culpa. Esta palavra íntegra, para nós, no português, isso quer dizer, no hebraico significa inocente sem culpa. Ele não tinha culpa. No grego, esta palavra quer dizer, significa verdadeiro. Jó era verdadeiro. Jó, ele era verdadeiro quando estava com a sua família. Jó era verdadeiro quando estava fazendo um negócio. E Jó era verdadeiro quando estava com os amigos. Este era Jó. Jó, ele era íntegro, reto. Esta é uma das características de Jó. Nós devemos ler a Bíblia e trazer a Bíblia para nós, para os nossos dias. Esta lição do livro de Jó, nós devemos ler o livro, estudar a lição e trazer todas as qualidades de Jó para nós. Para que nós possamos vivenciar isto, trazer isto para nós.
Porque o próprio Deus diz: um homem que teme a Deus e desvia-se do mal. Nós vamos ver na frente, temer a Deus não é ter medo de Deus. Mas na frente nós vamos falar sobre isso. Então, este era Jó. Este deva ser eu. Este deva ser nós. Devemos ser assim. Íntegro, reto, justo. Nós somos assim. Um dia, nós precisamos nos moldar. Nós precisamos ser quem somos em qualquer situação. O único carro que eu possuí foi uma Kombi. Se você quiser uma tribulação da sua vida, adquira uma Kombi. Quem já dirigiu Kombi sabe, aqui dali da coisa. Mas eu tinha uma. E então eu estava construindo e decidi vender para colocar na obra. E ela tinha um pequeno problema. No popular, ela estava fumando. Os irmãos sabem. Fumando o que é? Quando o motor não está bom, que está queimando o óleo, né? Que o óleo sai do motor e queima. O óleo que está no motor, o óleo que está no tanque é para ser queimado e gerar combustível para que faça o carro andar. Mas o óleo que está no motor não. Mas aí um pastor, muito amigo meu, me deu o seguinte conselho. Você vai colocar, eu não sabia disto, eu vou falar isso para vocês, mas não coloque isso em prática. Você vai colocar óleo 40, que o óleo 40 é grosso, é óleo de motor, é óleo de trator. Você vai colocar o óleo 40, e quando o comprador for experimentar o carro, ele não vai fumaçar. Pastor. Aí, olha só, né? Nós precisamos ler a história de Jó, aprender com Jó e trazer para nós, porque se nós trouxermos para a nossa vida essas características e outras características que eu vou falar daqui a pouco de Jó, se vier uma luta semelhante a essa, pastor Oswaldo, você tem condições de suportar. É claro que eu não fiz isto. Eu não ia fazer isto. Eu preferia não vender. Preferia deixar ela lá, mas eu não faria isto. Mas este meu amigo me deu esse conselho. Aí eu fui vender, coloquei o anúncio de venda. E um vizinho, que morava vizinho a mim, veio comprar. E perguntou o valor e eu falei. Aí eu falei para ele, só que ela tem um problema. O que é? Ela está queimando o óleo. Ele falou, não, eu já sei. Porque ele viu andando dela, né? Era meu vizinho. E ele comprou pelo preço, pelo valor que eu pedi, nem pediu desconto, pagou direitinho, sem nenhum problema. Mas e este mesmo pastor, amigo meu, Jó era íntegro. Eu falei que Jó era íntegro na sua casa. Jó era íntegro quando fazia um negócio, que Jó era um grande empresário. Jó era um empresário bem sucedido. Quem fazia negócio com Jó dizia, este não mente, este não engana, este não trapaceia. Esse meu amigo, por falta de conhecimento, ele se sentiu mal. Trabalhava em uma empresa de ônibus aqui embaixo. Ele se sentiu mal e foi ao médico. E o médico deu a ele 3 dias de atestado. 3 dias de atestado. Aí ele conversando com um primo dele, com uma pessoa da família dele, não vou entrar em detalhe, que por acaso trabalhava na mesma empresa. Este entrara de férias naquele dia e disse, vamos pescar? Ele falou, mas eu só tenho 3 dias. Aí eles combinaram, não, a gente coloca aqui no 3, mais um 0, 30.
Eu não estou inventando essa história. Essa história aconteceu com um amigo meu. Só que ele não sabe que acima de 15 dias de atestado, você vai para o INSS. A empresa te encaminha automaticamente para o INSS acima de 15 dias. E ele foi pescar com um amigo que estava de férias, confiando no atestado. Quando ele chegou, que entregou o atestado, foi demitido por justa causa. Adulterou um documento. Igreja, um pastor fazer isto. Aí, com essa história, eu já, com o primeiro exemplo, com o primeiro conselho que ele me deu, eu dei um passo. Eu era muito amigo. Aí eu fui dar um passo. Com essa história, eu me recuei completamente. Disse, não, um dia vai pingar em mim. E eu estou fora deste negócio. Então, eu estou contando isso porque, como Jó, um homem de negócio, Jó era um empresário bem sucedido, ele poderia muito bem, no seu comércio, mentir, enganar, faltar com a verdade, mas diz o texto que ele era íntegro em tudo. No português, íntegro. No hebraico, significa inocente. E no grego quer dizer verdadeiro. Jó era verdadeiro. Eu sou verdadeiro, você é verdadeiro, nós somos verdadeiros. Se não somos ainda, devemos ser. Se não somos ainda, devemos nos esforçarmos e sermos como Jó foi. Devemos aprender com este homem, porque Deus se agrada. Deus tinha tanta confiança em Jó que diz, um homem que teme a mim, que teme a Deus e desvia-se do mal. Quer dizer que o mal estava presente na vida de Jó, como está presente na minha, como está presente na sua. Mas diz o texto que ele se desviava. Ele dava uma volta, ele dava um rodeio para não passar perto do mal, da maldade, daquilo que pudesse te distanciar do seu caráter, da sua personalidade e principalmente de Deus. Os irmãos têm a liberdade de se manifestar. Primeiro tópico, subtópico 1, íntegro. Segundo subtópico, ele era reto. Reto no hebraico quer dizer alguém justo. No grego quer dizer irrepreensível. Jó era reto, justo, irrepreensível. Jó era aquele que era justo com os teus funcionários. Jó era alguém que era irrepreensível. Tem empresários hoje. Jó era um homem que, além dos teus bens, ele tinha, diz o texto, que ele tinha muitas pessoas trabalhando para ele. Ele era justo. É comum você encontrar empresas hoje que descontam do seu contra-cheque o INSS e não repassa para o governo. Mas tem muito. É comum um funcionário hoje ser demitido da empresa e ele vai sacar o FGTS e não tem nada. São homens fraudulentos, homens que roubam. O que ele, quando diz o texto diz, quando no hebraico quer dizer justo, ele era justo com os teus funcionários, ele pagava um salário decente. Existem hoje empresas que pagam um salário de miséria. E são empresas bilionárias, vivendo da injustiça, da miséria, da necessidade dos outros.
E não se escandalize se você encontrar um crente empresário sonegando imposto. Não escandalize, porque vai encontrar. Não procure. É melhor você não procurar. Porque se você procurar, é perigoso que vai encontrar. É semelhante, mas você ser íntegro, reto, justo, irrepreensível, não é só no nível empresarial. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Então isso, quando nós vemos uma pessoa, um rico, injusto, a gente mete o pau nele. Mas o que tem de pobre, injusto, você não imagina. Eu já vivi algumas coisas. Quando eu fui construir, primeiro eu fiz um projeto. E uma pessoa, que eu não vou falar o nome, nem que você me torture, porque alguém pode conhecer, isso aconteceu aqui, se prontificou em cavar as estacas. Quem trabalha na construção sabe o que é estacas, né? Olha isso, 6 metros. O meu vizinho do lado já tinha construído. O do outro lado já tinha construído. E era 17 estacas. Eu comprei, porque quando eu fui construir, duas primeiras coisas que eu fiz quando eu fui construir. Primeiro foi um projeto. Não construa sem um projeto. Foi um projeto, mandei fazer um projeto. E segundo, comprei todas as ferramentas que um profissional precisa. Não tenho mais hoje, porque já emprestei, já dei. Alguns emprestei, não voltou. Outro emprestei, quebrou, não voltou. Então, mas eu tinha, inclusive, um trado, que é de cavar. Aquilo dali não é serviço de gente. Aquilo não é serviço de gente. Eu não quero ver um trado nem pintado de ouro na minha vida. Então, aí um profissional, pastor Oswaldo, irmão meu, hoje é pastor, se prontificou e eu contratei ele para cavar todos os buracos. Preço X por metro. Ele foi e cavou. Todos os do meio. Quando chegou por quê? Porque no meio você pode virar, você pode mudar de posição. Se aqui tem a parede, não tem como você virar. É pertinho, é quase colado. Ele cavou todos no meio, depois me cobrou o preço da dívida combinado, mas os do lado fora. E nessa época eu era jovem, crente, evangelista, mas não era bem convertido. Eu digo, eu vou me lascar, mas eu cavo isto. Não faça isto. Não faça isto. Porque eu vi Satanás e lá, aquilo não é serviço de gente. Não faz isso, aquilo não é serviço. Eu quase me arrebento, mas cavei. Mas eu fui enganado. Porque o meu contrato com ele é tanto por metro de buraco cavado. Tanto faz no meio como no canto. Quer dizer, um pobre, trabalhador, injusto. Se esse homem for empresário e tiver a oportunidade, vai trapacear de um jeito. Prossigamos. Já a casa construída, chegou o acabamento. Eu estou dando esse exemplo aqui, porque nós precisamos seguir o exemplo deste homem. Íntegro, reto, irrepreensível em todos os aspectos da nossa vida. Eu liguei para um amigo meu, eu tinha uma escada para fazer, para revestir a escada. Eu liguei para um amigo meu, um excelente pedreiro que tinha feito a escada de concreto, agora precisava ser revestida. E eu liguei para ele, eu tenho uma escada para revestir de granito e uma bancada de granito que eu já comprei para ser sentada. Aí ele me liga, eu não posso ir, mas tem um irmão, quando eu ouço, tem um irmão, chega e me arrepio, mas tem um irmão que ele pode fazer para você. E eu confiei, porque eu sabia que ele era um excelente profissional, a pessoa que eu... E ele mandou o irmão. Um senhor de uns 70 anos,
Já chegou dizendo que tinha mais de 20 anos de profissão, mas você sabe aquele profissional que tem 20 anos de profissão e não sabe, não aprendeu nada? No final do dia, lá as peças, lá para ele montar, já tudo requadrado, a escada estava que ser concreta, e depois do concreto veio a requadração, eu já tinha requadrado, eu estava só para montar. No final do dia ele me liga, irmão, sim, eu montei a escada, mas eu tive que criar um degrau a mais. Eu lá do serviço, meu Deus do céu, não acredito. Quando eu cheguei lá, quem entra na minha casa, você sai da sala para a copa, tem uma porta que fica lá da escada. No meio daquela porta tinha um degrau a mais, que eu tinha criado. Um degrau a mais. Aí quando eu cheguei, 6 horas, o que eu fui fazer? Arrancar tudo que ele tinha feito às pressas, antes que o concreto secasse, que a argamassa secasse, para que eu não perdesse o granito. Não tinha degrau a mais. O que aconteceu é que quando as peças veio, o espelho, que é aquela frente do degrau, veio menor. Se veio menor, era ele ter avisado. Veio menor. Qualquer profissional teria visto isso. Mas ele achou de criar mais um degrau no meio da porta. Você imaginou você chegar lá em casa e passar a porta, pular um degrau e passar a porta? Tirei, falei, não, irmão, não está nada errado não. Fui, tirei, liguei para a empresa, ela trocou o espelho, ele veio e colocou. Aí quando foi fazer o rodapé, ele não deu conta. A injustiça, por que ele não falou, igreja? Por que ele não falou que não sabia? Por que ele não me disse que não sabia? Eu não sei fazer isso. Isto é enganar. Isto é não ser reto. Isto é não ser íntegro. Aí chegou a bancada. A bancada foi o cúmulo do absurdo. Eu vou para o céu. Eu estava no serviço, 1h da tarde ele liga, pastor, sim, eu estou aqui colocando a bancada, mas ela veio errada. Veio errada. Ou eu corto a parede, ou eu corto a bancada, porque veio grande. Falei, meu irmão, não corta a parede e a bancada não veio grande. Mas se, por acaso, a bancada veio grande, tu corta a bancada. Ele cortou. Quando montou, ficou a coisa mais ordinária que você pode. Porque a bancada tem a parte molhada e a parte seca. Então, a parte molhada, ela transpassa. A parte seca vem e cola em cima. Entendeu? Exatamente isso aqui. E essa parte aqui não é polido, para que a argamassa cole. Ele foi e cortou certinho aqui e ficou aqui. Eu olhei aquilo lá. Deu uma ira santa. E sabe o que eu fiz com aquele irmão? Paguei. Pastor, por que você pagou? Porque se eu não pago, ele ia sair falando que eu fiz o serviço do pastor Rogério e ele não me pagou. Ele não ia dizer que ele não sabia fazer o serviço e que ele desperdiçou. O que aconteceu com a bancada? Tive que tirar, jogar fora e comprar outra. Paguei 2 vezes. Então, quando o texto diz que Jó era íntegro, reto, é isto, nós temos que ser isto que ele era. Em casa, no negócio e nos amigos, nós temos que ser isto, esta integridade, essa retidão, esta honestidade. Era isto que ele era, e é isto que nós devemos ser. É assim que nós devemos ser em todo o nosso proceder, em todo o nosso comportamento. Subtópico 3: temente a Deus. Temente a Deus e desviava-se do mal. No hebraico isso quer dizer
prestava reverência. Temente a Deus é reverenciar a Deus no hebraico. No grego quer dizer devoto, ele devotava a Deus, ele adorava a Deus, ele reverenciava a Deus, ele exaltava a Deus. É isto que nós temos que ser: devotos, reverenciar a Deus. Nós estamos reverenciando a Deus. Ô missionário, traz um copinho com água aqui, desce aí, meu querido. Isto. Nós deveremos reverenciar a Deus. Devotar a Ele, devemos ser devotos em todos os momentos, em todas as circunstâncias, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, não negando Ele nas nossas atitudes, não negando Ele no nosso comportamento, não negando Ele na postura, não negando Ele em todo o nosso proceder. Devemos colocar Deus em primeiro lugar. Tópico 2: um homem sábio e próspero. Aqui eu vou falar para vocês das duas riquezas de Jó. Jó tinha duas riquezas. Jó se destacava porque ele era rico duas vezes. Tópico 1: um conselheiro sábio. Jó era rico de bens e Jó era rico em sabedoria. Esta era a segunda riqueza de Jó. Jó era rico de bens materiais e Jó era rico de sabedoria. Jó era um sábio, por isso que a história aqui já relata de Jó, um homem velho. Jó aqui já era um homem velho, porque sabe, para se tornar um homem sábio, ele não só apenas sabe, como ele já tem uma idade avançada, confiável, ele é um homem de confiança. Por isso que nos três amigos, o quarto amigo ainda não é um amigo. Por quê? Porque ele é um jovem. É tanto que nós vamos ler nas lições seguintes, que os três primeiros amigos falam com Jó, e o quarto apenas observa. Por quê? Porque o quarto era um jovem. E jovem aqui no caso não fala, jovem ouve, jovem aprende. Nós vamos ver mais lá na frente. Então, a segunda riqueza de Jó era a sabedoria. Jó era um homem próspero e sábio. Jó era um homem conselheiro, era um homem que dava conselhos. As pessoas procuravam a Jó para tomar dele um conselho. Nós devemos procurar a sermos sábios para sermos conselheiro. Está com um problema? Pede um conselho, não toma uma decisão sozinho. Às vezes a solução está na sua frente, você não vê. É semelhante a um jogo de dama. Irmão, você quer saber se você sabe jogar dama? Vai ver os outros jogar. Você vê todas as jogadas e a pessoa que está jogando não enxerga, não é isso? O jogo de dama, você está lá vendo os outros jogar dama. Rapaz, ele tem que ser essa pedra, ele vai jogar outra. Ele não viu, porque você está por fora, você está vendo tudo. Então, sábio, nós devemos buscar de Deus esta sabedoria para sermos úteis uns aos outros, aconselhando. Mas quando você for pedir conselho, essa história ocorreu no Oriente. E as pessoas do Oriente, elas dão valor à sabedoria. Mas o primeiro quesito para um sábio é a idade dele. O primeiro quesito para um ser sábio não é só de ser sábio, é a idade. Um conselheiro, no contexto do Oriente, não é um jovem, é sempre um homem mais velho. E as pessoas procuravam Jó para se aconselhar por causa da sua sabedoria. Está com um problema? Procura um conselho, mas um conselho de alguém que tem para te aconselhar. Eu tenho um irmão que é mais novo do que um ano e 3 meses, e nós morávamos numa cidade, e tínhamos um vizinho
Um senhor de uns 28, 30 anos, casado e tinha 2 filhas pequenas. E como eram os vizinhos, nós nos tornamos muito amigos mesmo. Apesar da diferença de idade, eu deveria ter naquela época uns 15 anos, 14 anos, meu irmão deveria uns 12 ou 13. Mas mesmo com essa pouca idade, nós nos tornamos muito amigos. Eram vizinhos e eram muito amigos. E este senhor entrou em conflito com a esposa. E ele, apesar da idade, ele era mais amigo do meu irmão do que de mim. Aí foi se aconselhar com o meu irmão. Um senhor de aproximadamente 30 anos, pai de 2 filhas, e a pastora Josefa está em crise conjugal e vai se aconselhar com um adolescente de 13 anos. Qual foi o conselho que o meu irmão deu? Dá uma surra nessa égua e manda embora. Chamou o cara de cavalo, porque o marido da égua é um cavalo, né? Dá uma surra nessa égua e manda embora. Olha só. Não, olha a ideia dele. Quem foi pior? Quem foi pedir o conselho ou o conselheiro? O conselheiro aqui, no caso do meu irmão, deu o conselho que ele tinha, não sabia de nada. E tem pessoas hoje, no nosso meio, na igreja, que vai pedir conselho a quem não sabe. Cuidado, meu amado, cuidado com isto. O primeiro conselheiro é Deus. O segundo é o seu pastor, é o seu líder, é o obreiro, é uma pessoa mais velha, uma pessoa idônea, que tenha condições de aconselhar, para que você venha tomar uma decisão correta. E Jó tinha esta riqueza. Jó, as pessoas procuravam Jó, e Jó era reconhecido no meio de Uz como o homem mais próspero de Uz. Próspero em bens e próspero em sabedoria. Tópico 2. Um homem próspero, para os padrões da época, possuía uma família com um formato ideal. Outra riqueza de Jó era a sua família. Jó era próspero porque tinha bens, Jó era próspero porque era sábio, e Jó era próspero porque tinha uma família. A família de Jó, parece que o que nós entendemos aqui, é que a família de Jó era um exemplo. Na riqueza de Jó, a riqueza de Jó era baseada em 2 palavras, no ter e no ser. A riqueza de Jó dizia respeito do que ele tinha e de quem ele era. Apesar de toda a sua riqueza, apesar de todos os teus bens, Jó era um homem humilde e simples. Tem pessoas que se ele fosse rico, estou falando de crente, tem pessoas crentes que se ele fosse rico, deixaria de existir, por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância. Ele é humilde porque ele não tem nada, mas dê a ele alguma coisa que ele já muda. Não. Tem pessoas que quando conseguem alguma coisa, ele já não é mais o mesmo, muda a fala, muda o jeito, já não te cumprimenta, ele está em outro nível. Estou falando de crente. Mas Jó, independente da sua riqueza, independente dos seus bens, Jó era um homem humilde, simples. E a riqueza de Jó aqui, as pessoas mediam a riqueza de Jó era medida porque ele tinha e ele era. Ele tinha bens e era simples. Ele tinha riqueza, mas era humilde. Ele tinha riqueza, mas para ele ser rico ou ser pobre era a mesma coisa. Não mudava o teu caráter,
não mudava a sua personalidade. Que nós possamos nos basear nisto, igreja. Se amanhã você conseguir prosperar, seja próspero. Não há pecado na prosperidade. Há pecado na arrogância. Há pecado na soberba. Agora, que é difícil ser rico e humilde, é isso, velho. Apesar que eu nunca fui rico. Mas eu sendo pobre, já tenho dificuldade em ser humilde. Imagine se eu tivesse alguma coisa. Eu sendo pobre, não tendo nada, morando no Recanto das Emas, já tenho dificuldade em ser humilde. Imagine se eu morasse numa mansão. E aí? O que é que eu seria? Então, nós devemos ver nisto, irmãos. Vamos só pegar isto. Seja humilde hoje, seja simples hoje. Mas amanhã, se você chegar em algum lugar, se você conseguir galgar alguma coisa, continue nesta humildade, porque isto é bom diante de Deus, porque isto é agradável aos olhos de Deus. Na Bíblia fala de um outro homem, que era um homem rico, importante, mas também simples. Por exemplo, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, um homem rico, importante, de grande influência, mas o que sabe-se pouco dele, mas o que se sabe dele é que era um homem humilde, simples. Outro homem, Davi. Davi não tinha nada. Davi foi tirado lá do curral. Tem até um salmo que diz: eu fui tirado do esterco, literalmente. Saí do curral, de detrás das ovelhas. E Deus me colocou no trono e me fez rico. Mas Davi nunca se submeteu porque era rico. Davi cometeu muitos pecados, mas não porque era rico. Davi, ele tinha riqueza, mas também tinha humildade. Jó era rico, tinha riqueza e tinha humildade. Seja humilde, seja simples. Quando tu morrer, tu não leva nada. Às vezes as pessoas passam por cima de todos, fazem negócios escusos para adquirir bens, roubam, defrauda o assalariado para adquirir bens, e quando morre, não leva, paga um salário de miséria, e quando morre, não leva nada. Por que, irmãos, que nós corremos tanto atrás de riqueza? Paulo diz que o dinheiro é a raiz de todo mal. A riqueza pode fazer eu manifestar aquilo que realmente sou. A soberba, a arrogância, o orgulho. E nós estamos em uma correria desenfreada pela riqueza. E muitos, é por isso que eu sou pobre. Talvez seja por isso. Se nós conseguíssemos alguma coisa, provavelmente, sempre quando eu venho para cá, eu não tenho carro. Mas eu tenho o Bruno que tem, a Aline tem, e às vezes eu venho, principalmente do Bruno. Aí eu passo lá na casa do Flávio e pego o Flávio. Agora, se eu andasse em uma BMW, será que eu daria uma carona ao Flávio? Para vir Flávio, para vir Débora, Flavinha, Estezinha, ainda se lê e sai daquele tumulto. Será que eu faria isto? Eu não sei não. Vai rebaixar meu carro, tem uns quebra-mola que acaba com o fundo do carro. Você já parou para pensar quanto custa o BMW? Não. Se coloca no meu lugar. Uma coisa é você andar no golzinho, que nem teu, não é? Outra coisa é andar no BMW, sujar o tapete, cheio de terra, de poeira. Eu acabei de dar na semana passada. Cuidado. Deixa eu contar um negócio que aconteceu há poucos dias com um irmão meu. Eu tenho uns irmãos abençoados. São irmãos de vocês também. Eu tenho um irmão, pastor Oswaldo. Não vou falar o nome, vocês conhecem?
ele sempre vai lá em casa, e ele sempre ia no carrinho, no Fiatzinho, no Sienazinho, e ele sempre encostava o carro na calçada, no meio-fio. Mas um dia ele chegou lá em uma BMW. E ele fez o quê? Do jeito que chegou, subiu na calçada. Chegou e estacionou como se fosse entrar na garagem. Pensei que ele fosse me dar o carro. Mas não era só para estacionar ali. Nas outras vezes ele estacionava no meio-fio, no lugar correto. Mas dessa vez ele vem, atravessa assim no meio e entra e já entra. Não, irmão, literalmente ele entrou assim, falando grosso. Aí eu não estava sabendo, eu estava correndo lá fora. Aí ele entrou, eu fiquei assim, mas o que aconteceu com meu irmão? Meu irmão hoje parece estar mais solto, meu irmão hoje parece estar no outro nível. Aí quando ele foi embora, que ele saiu, ele estava de BMW. Eu falei, então está explicado, porque de tanta, né? BMW. Aí eu descobri, pastorzão, nem dele era. Não, mas se fosse dele, nem teria ido em casa. Cuidado com isto. Cuidado com isto. Cuidado, cara. Porque isto não desviou Jó. Isto não mudou o caráter e a integridade de Jó. Não mudou. E Jó, pastor, tinha. O homem era rico. Cuidado, hein, Flávio? A pastora Zé acabou de me dar uma ideia. Quando eu estiver andando de BMW, não posso dar carona. Vocês estão entendendo? O que Deus contemplava em Jó não era a sua riqueza, mas o teu caráter. Ele era um homem abençoado, um homem rico, mas não mudava, era um homem simples, era um homem do povo, era um homem que dava um bom testemunho, era um homem de bom exemplo, era um homem, irmão, era o maior do Oriente. O texto diz que ele era maior do Oriente, não maior do Oriente em riqueza, mas maior do Oriente em bens e em sabedoria. A postura é você ter e não se orgulhar disso, até porque existe uma venda, existe um comércio exagerado sobre a questão do ter, que você tem que ser rico, que você tem que ser próspero, como se para ir para o céu fosse tem que ter riqueza. Não, para ir para o céu você tem que ser íntegro, para ir para o céu você tem que ser crente, para ir para o céu você tem que ser santo, lavado e remido. É isto que precisa ir para o céu. Não é ser rico ou ser próximo. Tem pessoas que servem ao Senhor apenas pelas riquezas, apenas com a possibilidade de ser rico. Isto é terrível. As pessoas que Jó servia a Deus não era porque era rico, não. Jó servia a Deus porque ele temia o Senhor. Na riqueza ou sem riqueza, eu sirvo ao Senhor. Isto está provado na história dele. Que nós sirvamos ao Senhor com riqueza ou sem riqueza. A riqueza, irmão, ela pode brilhar nos nossos olhos. Eu vou contar um exemplo de... Eu tenho um pastor amigo meu. Ele é de Uberlândia. E ele foi na cidade de Uberlândia para o sepultamento do teu pai. E lá encontra com uma amiga que tinha sido colega de escola, estava no sepultamento, conhecia a família, né? E tinha sido colega dele de escola, na época da escola, conhecia a família, estava no sepultamento. Então, ela procurou ele, deu os pêsames, e ele pergunta pelo seu pai dela. Como é que está o seu pai? Não está bem. Meu pai está em depressão. Meu pai não está mal, está muito mal, meu pai. Mas o que aconteceu? Ele frequenta uma igreja, não falou o nome da igreja. Olha só a avareza, a vaidade, a soberba da riqueza, o que faz com as pessoas. Ele estava frequentando uma igreja, e lá na igreja fizeram o desafio que se alguém na igreja doasse a sua casa, Deus daria a ele uma mansão. E meu pai, aposentado pelo INSS, deu a casa para a igreja, porque Deus vai dar para ele uma mansão. Estava em depressão, agora pagando aluguel, na justiça, querendo reaver o bem dele. Se eu fosse um juiz,
e esta causa caísse na minha mão, eu diria: tira desse velho até a aposentadoria que ele tem. Ele não merece. Vem cá comigo, olha o que a riqueza tira. Como, pastor Oswaldo, que uma pessoa aposentada pelo INSS, ganhando um salário mínimo, para que eu quero uma mansão? Me explica. Se com o salário eu não dou conta de pagar nem o jardineiro. Para que eu quero uma mansão, pastor Paulo? Se com o salário eu não dou conta nem de pagar a conta de água, de luz, de uma mansão. Por que Deus vai me dar uma mansão se eu não vou ter como pagar o IPTU? Então essa pessoa foi enganada? Não. Ele foi ambicioso. Ele foi enganado? Não. Ele foi ambicioso. Duvido se tivesse perguntado: dá a sua casa para investirmos em missão, para ver se ele dava. Dê a sua casa, porque nós estamos construindo aqui uma creche para atender as crianças carentes da sociedade, para ver se ele dava. Ele deu a casa porque ia ganhar de volta uma mansão. Por que Deus vai dar uma mansão para mim? Se eu vou pagar o IPTU, eu estou com o meu IPTU lá, 3 anos atrasado que eu não paguei, porque eu esqueci de pagar, já está na dívida ativa. O meu lá está 3 anos atrasado. Desse ano agora eu pago, porque eu esqueço de pagar na data. Mas este ano, quando chegou, não esperei a data, fui e paguei. Mas tem pessoas que às vezes dividem até o pagamento, que já havia a opção de pagar. Ele divide porque não dá conta de pagar de uma vez. Para que Deus vai dar uma mansão para uma pessoa desta? Não vai, é mentira. Então isso aconteceu com uma pessoa, 70 e poucos anos. Estava lá agora em depressão, pagando aluguel, porque cresceu os olhos para a riqueza. A riqueza pode ser perigoso. A riqueza pode ser perigosa. Se você colocar o coração dela, já era, está perdido. Mas Jó não colocou, o coração de Jó estava no Senhor. E eu já estou terminando, já estou concluindo. Tópico 3: um homem de profunda piedade. Um homem dedicado. Jó era um homem dedicado à família. Jó, apesar das suas riquezas, ele não investia o seu tempo em adquirir riqueza. Ele investia o seu tempo do seu trabalho e na sua família. Jó, ele orava. Jó era sacerdote da sua casa. Jó exercia o sacerdócio. Você tem sido um sacerdócio em sua casa? Você tem sido uma sacerdotisa na sua casa? Nós precisamos exercer isso. Jó exercia isto. Jó, ele não estava apenas envolvido com os bens, com as riquezas, não. Jó era rico, mas ele não descuidava da família. O texto começa dizendo que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Os homens faziam nas suas casas festas, confraternização, e eles convidavam as suas irmãs. Quando chegava no 7º filho, que estava fazendo a sua última confraternização, Jó os convocava: vamos oferecer sacrifício ao Senhor, porque vá que vocês tenham pecado ou blasfemado contra Deus. Então, a família de Jó cuidava dela. Jó tinha um cuidado, Jó zelava por ela. Ter filho, gerar filho, não é apenas dar o alimento e roupa, é ensinar o caminho, é ser sacerdote, é sacrificar por eles, é orar por eles, é interceder por eles. Quando nós não exercemos o sacerdócio, e Jó não só exercia o sacerdócio, como exercia o sacerdócio de uma forma íntegra, correta. Por alguns dias, eu já fui pastor por aí, e eu pastorei uma igreja uma vez que uma irmã sempre chegava na igreja, e eu perguntava: cadê o irmão? Que era o esposo. Está em casa. Vigia, varão. No outro culto: cadê o irmão? Está em casa. Mas por que ele não está vindo? Ele falou que está triste.
está desanimado. E a mulher indo para a igreja com os filhos. Hoje, a mulher está indo para a igreja com outro. Deixou ele por outro. Eu não estou dizendo que isso está correto. Não. Mas ele não cuidou da casa. Ele não foi sacerdote da casa. Meu amado, vamos cultuar a Deus, vamos juntos. Homem e mulher juntos, os filhos juntos. Aí a mulher ia, o cara fica em casa porque está cansado. Quem é que não está cansado dessa vida que nós vivemos? Ela não foi sábia e ele ainda deu a deixa, né? Sabe por que isso aconteceu? Porque ele não foi o sacerdote. Seja o sacerdote da sua casa. Se a tua esposa não é crente, ora por ela. Se o teu esposo não é crente, ora por ele. Mas se os dois são, andam os dois juntos. Vamos para a igreja juntos, vamos cultuar a Deus juntos, vamos adorar a Deus juntos. E quando um não vem, o outro ora. E quando o outro falta, o outro intercede. E assim nós vamos. E vamos interceder pelos filhos, pelos nossos filhos, para que eles possam crescer e estarem na presença de Deus. Foi isto que Jó fez. E parece que Jó tinha uma família íntegra. 2. Um homem de moral e piedade. Subtópico 3. Um homem de vida consagrada. Ele tinha a sua vida consagrada ao Senhor. Jó vivia para o Senhor. Jó tinha a sua vida para Deus e Jó tinha a sua vida para a sua família. Jó cuidava da sua casa. Jó cuidava da sua família. Cuida da tua casa. Cuida do teu casamento. Cuida, zela do teu casamento. Zela, meu irmão. Mas zela com carinho. Cuida bem da tua esposa. Cuida bem do teu marido. Esse traste que você tem, a cabra é ruim, mas é teu marido. Vai que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura o dia, Deus quebra do coração desse. Coisa. Cuida da sua vida espiritual. Cuida da vida espiritual da sua casa. Ora por ele. Se o teu esposo é um obreiro, ora por ele para que Deus venha abençoar, porque o diabo está à espreita. O bicho pastor está à espreita. E você dá um vacilo e ele. É tanto que quando os filhos de Deus foram oferecer sacrifício, estava quem lá? Satanás. Aí Deus pergunta: tu viste meu servo Jó? Oh, não vejo. Cabra rico, abençoado. Jó é o bambambam lá de Uso. Mas também, seu guarda aí. Jó não era o bambambam, Jó não era íntegro, Jó não era fiel, porque ele tinha bem. Jó era fiel porque ele servia a Deus. Mas Satanás acusa, diz: ele só faz isso porque o Senhor cobriu ele de riqueza. E cercou ele, guardou ele. O que quer dizer isso? Quantas vezes Satanás não tentou tocar nas coisas de Jó e foi impedido? É o que se entende do texto, mas também tu guardas a ele. Ou você acha, Deus, que eu não já beirei lá no negócio dele lá, mas não posso nem encostar. Parece que tem uma cerca elétrica que me impede de tocar. Mas tira o que ele tem e verá se ele não vai para cima contra ti. Deus sabia que não ia. Deus sabia. Deus conhece você. E se você estiver passando por uma luta, por uma tribulação, essa luta e a tribulação, ela vai até onde tu suporta. Porque quando tu não suporta mais, Deus cessa ela. Deus diz: não, agora para frente é comigo, porque eu sei que tu não dá mais conta. Então, se você está passando por uma dificuldade, não murmura, mas agradece a Deus e pede a Deus força, e você vai ser vitorioso. Ele vai te dar a vitória. Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a vitória, Ele vai te dar a vitória, porque você, amanhã, alguém vai contar um testemunho em teu favor. O fulano, o irmão Flávio, passou por uma luta tremenda, mas eu sou testemunho, ele não desistiu, ele perseverou, e Deus deu a ele a vitória. Que bênção! Assim como Ele deu a vitória a Flávio, Ele vai dar a mim. Assim como Deus deu a vitória a Jó, Ele nos dará a vitória, se formos fiel a Ele.
se procedermos como Jó procedeu. Jó temia e Jó adorava a Deus. Quando aconteceu o episódio da sua perda, ele rasga as suas vestes. E Satanás, imagine Satanás, vamos preparar o couro para quando ele blasfemar, quando ele murmurar: nu nasci, nu tornarei. O Senhor Deus deu e ele tirou. Que maravilha! O cabra ficou envergonhado mais uma vez. Que nós observamos essa história e que nós possamos trazer isto para nossas vidas, em todos os sentidos, em todas as áreas: família, riquezas, trabalho, cuidado. Tem uns irmãos que gostam muito de trabalhar, ganhar dinheiro é bom, mas cuidado. Jesus contou a parábola: louco, ainda hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Trabalhar é necessário, principalmente hoje. As coisas muito difíceis, nós temos que trabalhar dia e noite. Paulo disse: trabalha dia e noite para você pesar o teu irmão. Mas quando Paulo diz trabalhar dia e noite, ele diz: é trabalhar todo momento, ser constante no serviço, mas sem esquecer do teu Deus, sem esquecer de cultuar. Não deixe de cultuar a Deus por causa de trabalho. Às vezes a gente tem um emprego e ainda arruma por fora para ganhar os trocos. Eu já fiz isso, não faço mais. Não faço mais. Na empresa que eu trabalho, se depender dela, eu trabalho no sábado. Se depender dela, eu trabalho até 8 horas da noite. E eles me pagam por cada hora que eu passo do expediente, eles me pagam. E Deus, como é que fica na minha vida? Eu já vim para os cultos, todos os cultos, pessoal dominical, já ando perrengue. Imagina se eu não vir. Daqui um dia, irmão, nega ele. E o pior é que o que ganha não vale a pena, não compensa. Porque nós temos que entender: quanto mais a gente ganha, mais gasta. Então não adianta eu ganhar muito, vai gastar tudo mesmo. E eu vou acumular riqueza para quê? Se Deus quiser me dar, eu estou aqui. Mas não é minha prioridade. Porque quando eu descobri que quando morre, não leva nada. E se deixar muita gente, é só briga e contenda. Então, não deixe de vir ao culto, não deixe de vir à escola dominical, não deixe de cultuar a Deus, não deixe de celebrar o Senhor, porque você está fazendo um serviço extra que vai te render e alguma coisa a mais. Não deixe, não faça isso, não vale a pena. Venha para a igreja, cuide da sua vida espiritual, cuide da tua casa, cuide da sua família, e Deus vai te abençoar, e não vai faltar no teu celeiro, não vai faltar na tua casa. Deus não deixa faltar, Deus cuida dos teus. Honre a Deus com os teus bens. Já disse Provérbio 3: honre a Deus com os teus bens. Honrar a Deus com os teus bens é honrar a Deus com o seu tempo. Tem algo mais precioso neste mundo que o tempo? Não tem, não existe nada. Não existe prata, ouro. Não existe nada mais precioso do que o tempo. Por quê? Porque o tempo é único. São 10 horas e 18 minutos. Daqui a pouco serão 10 e 19 e 10 e 18 nunca mais voltará. É única. 11 de outubro de 2020, 10 e 18. Essa hora e esses minutos é único. Este dia, estas horas e esses minutos são únicos. Eles passam e não voltam mais. Então o bem mais precioso que nós temos é o tempo. Eu não sei qualquer hora Deus me chama. Mas eu estou saudável. Não, mas Deus leva saudável mesmo, não tem problema não. Ele não tem problema em levar. Um dia desse eu visitei um amigo que mora aqui no Santo Antônio. Tinha uns 15 anos que eu não ia na casa dele. No sábado, 5 de setembro, dia 7, na porta da minha casa chegou um amigo meu,
fulano morreu. Mas como fulano morreu? Sábado nós estivemos lá, ele estava saudável, morreu. Na segunda-feira foi trabalhar, ligou a Maquita enganchou na camisa, subiu e cortou na hora. Eu estive lá, jovem, saudável, cheio de planos. Morreu. A qualquer hora Deus nos chama. E enquanto Deus nos chama, vamos fazer a obra do Senhor. Que nós possamos aprender com Jó. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Obrigado, pastor Roger, por esta lição maravilhosa. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos, eu não sei vocês, mas hoje, como nós iremos ceiar logo mais às 18 horas, a partir das 18 horas, essa lição me chamou a minha atenção, porque a introdução desta lição deixou algo dentro de mim que eu quero, dentro de 2 minutos, falar para você. Veja bem que o autor sagrado, ele não traça o perfil da biografia de Jó, mas ele traça um perfil dele, trazendo as qualidades de Jó que hoje você deve pensar, hoje você deve refletir, para logo mais às 18 horas nós estarmos ceando aqui neste lugar. Veja bem, eu não vou ler toda a introdução, mas aqui no segundo parágrafo diz assim: foi Jó um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais da sua época. Preste atenção. Primeira coisa que eu entendo aqui, que Jó era igual aos demais homens daquela época. Se ele era igual aos demais homens daquela época, o que ele era também? Pecador. Não foge essa regra. Ele também era pecador, porque o escritor sagrado aqui diz: olha, ele era semelhante, ele era igual aos homens daquela época. Então ele era pecador também. Então ele pecava também. Aí ele continua dizendo aqui, olha, presta atenção. Todavia, foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Olha, peraí, ele era igual, a natureza dele era igual aos homens, a natureza dele era pecaminosa, mas eu quero dizer para você refletir hoje, antes de cear, a espiritualidade dele era diferente. A espiritualidade dele era simplesmente diferente dos demais homens. A palavra diz que ele era igual aos homens, mas porém ele tinha uma diferença em espiritualidade. E ele continua dizendo aqui, do escritor: ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha uma profunda comunhão com Deus. Ele mantinha uma profunda comunhão com Deus. Essa era a diferença de Jó. Ele era igual ao pastor Oswaldo, ele era igual ao Flávio, mas ele tinha uma diferença daquela tremenda que ele tinha, uma comunhão com Deus maravilhosa. E é isso que devemos pensar. Ei, você que está em casa, medite nisso antes de você tomar a ceia hoje. Medite nisso. Como é que está a sua comunhão com Deus? Porque se nós formos lá atrás, Jó tinha uma comunhão tremenda que, olha, eu sei lá se meus filhos pecaram, primeiro eu quero ter credibilidade com Deus. E aí, para eu terminar aqui, só essa pequena reflexão, mantinha uma profunda comunhão com Deus. Assim, aí vem aqui dizendo que nessa lição destacaremos da vida espiritual de Jó. Aí o autor passa a dizer, olha, ele era reto, ele era íntegro, ele era isso, ele era aquilo. Mas o que me chama a atenção é esta profunda comunhão com Deus. Será que nós hoje
pela vida que vivemos, é raro você ouvir um pastor, um irmão da igreja dizer o que o pastor Roger disse aqui. Que ele não quer arrumar 2 empregos para poder não tirar o tempo do Senhor Jesus. Ele não quer, peraí. Ele não quer, peraí. Você sabe por que ele não quer? Porque ele vai manter essa diferença. Ei, essa diferença, ele é um homem semelhante a mim, mas ele diz assim, olha, se for para eu arrumar um outro emprego, fazer hora extra no trabalho, eu não quero não, eu quero a minha comunhão com Deus. É tão fácil você ouvir, é tão fácil você ouvir depois de você orar pelo irmão para arrumar um emprego. É tão fácil você ouvir dele e dizer assim, olha irmão, agora eu não tenho tempo mais para a igreja. Estou trabalhando, vocês vão estar orando por mim, eu estou trabalhando. É tão fácil. Mas a palavra diz que além de Jó ser um homem de negócio, além de Jó ser um homem de negócio, um homem próximo, porque o que traça ele aqui dá a gente a pensar o seguinte, ele tinha muitos afazeres, ele era muito ocupado, mas ele tinha uma profunda comunhão com Deus. Precisamos pensar nisso. Amém? As crianças apresentam hoje? Então as crianças estão com a oportunidade. Eu não tenho, cadê o Flávio? Não tem aquele negócio de chamar os... Vai começar? Ah, bom, porque eu já estou sentindo falta. Chamar aqui, apresentar, fazer a chamada do pessoal. Eita, meus 2 netos estão ali hoje, bonito. Eita. Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Glória a Deus. Pedi licença aqui ao pastor, só para eu falar um pouquinho com os irmãos. Estou feliz, irmãos, por os irmãos estar retornando à escola bíblica dominical, graças a Deus, né? Eu acho que já está na hora de sairmos de casa, né? Não? Esse negócio de ficar em casa já deu, né, pastor? Já chega, então está na hora de sairmos de casa. Eu acredito que todo mundo já está saindo de casa, todo mundo já está trabalhando e os irmãos já estão vindo também para a escola dominical, isso é importante. E tendo em vista que nós compramos, irmãos, revista e já faltou, né? Eu já sei que tem alguns irmãos que não têm revista. Eu vou me comprometer a comprar essas revistas, mas porém eu preciso do comprometimento dos irmãos para vir para a escola dominical, porque se você compra a revista e o irmão fica em casa, aí não dá, né? Vamos ter que jogar, vamos jogar um dinheiro fora. Então, queridos, vou me comprometer, só que para mim comprar essa revista, eu preciso, no mínimo, eu vou falar isso para os irmãos, eu preciso no mínimo que os irmãos compareçam aqui pelo menos 3 domingos seguidos. Não vai adiantar eu comprar uma revista e o irmão vai guardar e ficar em casa. Então eu preciso que os irmãos se comprometam a vir à escola dominical. Porque hoje, vamos lá, hoje faltou, vamos dizer um exemplo, 10 revistas. Aí eu vou lá e compro 10 revistas. No outro domingo vem somente 10% do que veio hoje. E aí não vai adiantar as revistas ser comprada e não ser estudada e os irmãos não fazer uso dela, não compensa, beleza? Então é o seguinte, eu sei que os irmãos que não têm revista, a gente comprou 32 revistas, e aqui tem muito mais de 32 pessoas, e tem os irmãos que pegaram a revista e não vieram hoje, mas são pessoas que vêm, que eu sei que vêm, hoje não vieram, mas eu sei que vêm para a escola dominical, elas pegaram as revistas. Então é o seguinte, eu vou estar comprando essa revista, mas eu preciso de comprometimento de cada um dos irmãos para que possa estar participando da escola dominical. Agora, se você falar assim, irmão, não vou pegar a revista porque eu não comprometo a vir, não tem problema também, beleza? Fechado? Deus abençoe, pastor, obrigado. Glória a Deus, queridos, isso é importante, né? Nós estarmos aqui, né? Inclusive, eu quero agradecer a equipe de louvor, né? Que hoje está aqui, pelo menos uma parte dela está aqui conosco, né? Obrigado, meninos, Deus vai abençoar vocês cada vez mais. Você sabe quando eu vim ali, Roger vinha, mas a Sara ali, eu digo, pelo menos Sara hoje veio. Glória a Deus, né? Glória a Deus, mas cheguei aqui e já tem mais deles aqui, amém? Nós temos 38 adultos entre jovens, e aquelas pessoas de mais avançado em dias, né? Agora as crianças eu não sei quantos tem, mas
Adulto nós temos 38. E eu acredito que logo, logo nós estamos chegando a 50, 60, né? 50, 60 aí, para que a gente possa fazer desta igreja uma igreja linda na presença do Senhor. Amém? Então, meus amados irmãos, logo mais às 18 horas, se você puder convidar alguém, o nosso governo agora parece que num decreto aí, ele liberou 60% dos espaços, não é isso? 60% dos espaços já pode ser ocupada em qualquer lugar. Então, de 62 pessoas, nós vamos partir aqui para poder receber cento e tantas pessoas aqui dentro. Então, pode vir tranquilamente, né? Nós temos aqui ferir a temperatura, nós temos álcool, vocês podem vir de máscara, família senta mais aglomerada, os demais separados, e para nossa segurança. Mas nós vamos estar ofertando e dizimando nesta manhã. Os irmãos viram aqui, o vento arrancou uma telha aqui, eu ontem passei a manhã, nem orei, eu pedi, Rogério, vai orando por mim aí, que eu vou trabalhando aqui, viu? É aquele negócio, né? E eu vim aqui, amarrei esse forro ali, né? Porque as tábuas caíram todas. Eu vim ali, amarrei esse forro, subi, os irmãos tinham colocado uma telha lá no lugar que arrancou a telha, e eu fiz ainda um reparo lá em cima do telhado, né? Do telhado, e nós precisamos mandar arrumar esse forro. E nós contamos com o seu dízimo, contamos com a sua oferta, né? Contamos com a sua oferta. Eu creio que Deus escolheu você para poder manter esta igreja aqui, amém? Deus escolheu você para manter. Ficou feio, de lá para cá até que ficou bonito, que eu arrumei para poder as pessoas entrar lá e não ver tanto defeito, mas daqui para lá você vê o defeito, ali. Eu preciso trazer um profissional, cortar ali, cortar do outro lado e colocar umas tábuas novas ali para a gente poder ficar com o nosso templo bonito. E por isso nós dependemos do seu dízimo e da sua oferta, né? Se Deus já colocou na sua mão, se você é próspero, e prosperidade, meus amados, não é só o dinheiro não, viu? Prosperidade é ter paz, é ter tranquilidade, é ter saúde, é ter família sólida, isso tudo é prosperidade, e Deus vai nos abençoar, amém? Então, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, pode levantar, nós vamos estar orando, né? Você que está em casa, traga logo mais às 18 horas o seu dízimo, a sua oferta, aqui na ceia do Senhor, amém? Vamos colocar de pé, igreja, vamos estar orando. Os jovens não vão apresentar não, né? À noite, amém. Vamos trazer, Rogério, por gentileza, vai pegando aqui as ofertas, os dízimos, para que nós possamos orar, abençoando tudo isso aqui. Glória a Deus. Pastor Rogério orando pelos dízimos e oferta. Oremos ao Senhor. Meu Deus, toma nas tuas mãos esse dízimo, abençoa esta oferta, a contribuição do teu filho, da tua filha, que contribuíram, meu Deus, para a manutenção da tua obra. Senhor Deus, toma nas tuas mãos, abençoa, prospera. Que não venha faltar do seu celeiro e na sua despensa o mantimento, a porção de todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Então, logo mais às 18 horas nós estaremos aqui. Faz assim com as mãos, que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, possa reinar no coração deste teu povo, e todos digam amém.